Da plataforma. Oremos ao Senhor. Amorável Pai, maravilhoso Deus, nós estamos imensamente agradecidos a Ti pelas bênçãos que já nos proporcionaste até o presente momento. Agora, Senhor, te convidamos a nos abençoar mais uma vez. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós. Que tudo quanto falarmos e tudo quanto ouvirmos nessa manhã seja de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Dirige-nos a todos, é o que nós te pedimos. Em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. os pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como é bom mais um sábado nós estarmos aqui na igreja, não é verdade? Mas eu quero saber uma coisa de vocês hoje. Quantos já fizeram uma viagem para uma outra cidade de ônibus? Alguém já viajou de ônibus? Uma viagem longa? Outra pergunta. Quantos de vocês já fizeram uma viagem para uma outra cidade, só que de carro? E a terceira pergunta. Quantos de vocês já fizeram uma viagem longa para uma outra cidade, só que de barco? Ninguém viajou de barco? Já viajaram de barco? Pois é. E a história de hoje vai falar de umas pessoas que também fizeram uma viagem num barco, sabia? Essa história aconteceu lá na Inglaterra. Lá estava acontecendo um problema muito sério. Sabe que problema sério que é? As pessoas estavam indo numa igreja que não acreditava em toda a Bíblia. Olha aqui, ó. Elas acreditavam só numa parte, só no que elas queriam. E seguiam também só algumas coisas. Mas Deus deixou a Bíblia toda para nós seguirmos, não é verdade? Só que também lá, perto dessas pessoas que não acreditavam na Bíblia inteira, tinha outra igreja com pessoas que buscavam sempre seguir a Bíblia, acreditavam na Bíblia toda, não era só uma parte aqui, uma parte ali, era toda a Bíblia, porque Deus deixou a Bíblia toda para nós seguirmos, não é verdade? Só que essas pessoas dessa igreja que procurava seguir toda a Bíblia, elas começaram a ser perseguidas. Aquelas pessoas más começaram a fazer coisas ruins com elas. E sabem o que elas tiveram que fazer? Tiveram que, fugir. E o que elas tiveram que... Para onde que elas fugiram? E como que elas fugiram? Olha só. Elas fugiram de barco, num navio bem grande. Foram pessoas com família, foram pessoas... Opa, o barco está muito grande. Foram pessoas com amigos, foram pessoas sozinhas e foram navegando. Mas sabem para onde que elas foram? É um lugar que hoje nós chamamos de Estados Unidos. Quem já ouviu falar dos Estados Unidos? Pois é, e as pessoas foram para lá. Quando elas chegaram lá, elas começaram a construir casas, começaram a plantar, começaram a colher e foram cada vez mais crescendo. Só que o mais importante de tudo isso, sabe o que era? Que elas continuaram seguindo a Bíblia toda. E começaram a falar para as outras pessoas da importância de crer na Bíblia inteira e tentar seguir a Bíblia toda. Sabem, crianças, quando nós damos valor à Bíblia por completo, toda a Bíblia, nós somos abençoados. Mas quando nós não valorizamos toda a Bíblia, ou acabamos querendo seguir só algumas coisas, nós não somos abençoados como nós deveríamos ser. Que nós possamos cada vez mais ter vontade de seguir o quê? Uma parte da Bíblia? Quanto que eu tenho que seguir da Bíblia? Tudo, toda a Bíblia. Deus mesmo diz que toda a Bíblia é para ser seguida, não é verdade? Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês, tá bom? Agora vocês podem voltar para os seus lugares lá junto com os seus papais.
E neste momento, em adoração ao nosso Deus, nós teremos uma mensagem musical pelo Coral Viva Voz. E
estou firme em Jesus, minha mente e meu coração entreguei sem reservas ao seu amor. Simplesmente não há um motivo sequer pra duvidar. A verdade é o próprio Deus. Podem se acender fogueiras contra mim, minha fé está segura em Jesus. A verdade que liberta eu encontrei na salvação que vem de sua cruz. Eu prefiro confiar no Senhor. Ele é força que move o meu louvor. Minha fé para o mundo é loucura, eu sei, mas estou firme em Jesus. Minha mente e meu coração entreguei sem reservas ao seu amor. Simplesmente não há um motivo sequer pra duvidar. A verdade é o próprio Deus. Minha mente e meu coração entreguei sem reservas ao seu amor. Simplesmente não há um motivo sequer pra duvidar. A verdade é o próprio Deus. Caminho, verdade, tu és vida. Provai e vede. História de hoje. A verdadeira esperança. Hoje eu penso, quando olho e lembro do meu passado, o quão distante eu andei do Senhor, e fico me perguntando assim, como eu pude me distanciar tanto do Senhor assim. Porque eu nasci em um lar cristão, todos nós ali felizes, servindo ao Senhor, e um dia acontece uma coisa muito trágica na minha vida, na vida de toda a minha família, que foi a doença da minha mãe. Nós descobrimos que ela estava com um câncer de mama, a família toda reunida, tentando buscar a cura, o milagre, e nós acreditávamos no poder de Deus, mas a cura nunca veio, o milagre não aconteceu. Eu vi a minha mãe descendo um dia à sepultura, e quando eu vi ela descendo à sepultura, foram ali enterrados com ela toda a minha fé, toda a confiança que eu tinha nesse Deus. E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar, porque eu decidi escrever a minha própria história. E fui nessa busca desenfreada, tentando talvez achar a solução para os meus problemas, ou preencher um vazio, sei lá. Me distanciei demais. Fui para muito longe do Senhor. Mas um dia, achando que nada mais tinha solução para mim, estava ali pela casa, e ali estava a fita cassete. E nessa fita cassete estava ali a mensagem que a minha mãe deixou para mim antes de morrer. Ela dizia assim para mim: Teminho,
meu filho querido, o mundo está aí, cheio de prazeres, coisas belas. Mas os prazeres desse mundo são passageiros, são momentâneos. Sabe que o meu maior desejo, filho? O meu maior desejo é de um dia poder te encontrar lá no céu. E isso tocou a minha vida. Naquele exato momento, eu entendi que Jesus, Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca se afastou de mim, em nenhum momento sequer. Mesmo quando eu virei as costas para Ele, Ele sempre esteve ali do meu lado. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que tua presença e o teu poder sejam o alimento. Ó Jesus, é o meu desejo, que sejas meu universo. Eu comecei a louvar ao Senhor porque retribuindo tudo que um dia Ele fez na minha vida, a esperança que Ele colocou no meu coração de um dia poder estar num lugar bem melhor do que esse. E eu faço isso com todo amor, com todo carinho por Ele. E quando eu entendi o verdadeiro propósito de Deus na minha vida, eu decidi agora abrir os meus braços para Jesus. E Jesus veio me abraçando. Jesus veio transformando a minha vida, fazendo um milagre em mim e colocando em mim a esperança que eu tenho hoje em minha vida, de poder encontrar com o meu Jesus e poder abraçar minha mãe um dia no novo lar que Ele tem preparado para mim. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos pelos dízimos e ofertas. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, queremos agora dar glória a Ti, Senhor Deus, porque no transcorrer dessas semanas tivemos trabalhos seculares que nós necessitamos. E trazemos agora a renda desse trabalho, parte dela, como diz na Tua Santa Palavra, para depositar nas salvas e pedir, Senhor Deus, que essas rendas sejam direcionadas aos lugares certos, dentro da Tua sabedoria, para que mensagens como essas profundas de saudade, de angústia, não se repita, porque assim como a Tua Palavra verdadeira diz que devemos trazer os dízimos e as ofertas na Tua Santa Casa, ela também é completa dizendo que um dia, quando Jesus voltar, nós não passaremos mais por essa dor. Perdoa os nossos pecados, aceite as nossas ofertas, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Nossa adoração ainda irá continuar, pois nós iremos cantar agora, louvando ao nosso Deus, o hino 327, Mensagem ao Mundo. Vamos nos colocar em pé. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos, amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo, como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados, e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Convido a toda a congregação, os que puderem, vamos colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Grande Deus, soberano Pai, a Ti rendemos louvores, Senhor, a Ti é nossa adoração neste culto. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Cria em nós o desejo e a necessidade de cada vez mais nos colocarmos nas Tuas mãos. Guia nossos passos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Cria em nós um coração puro. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, nesta manhã. Rogamos a Ti
que derrame sobre o teu povo, sobre cada um que se faz presente nesta manhã, que veio te adorar, uma bênção toda especial. Também de forma especial, Senhor, queremos mais uma vez colocar diante do teu santo trono o nome da Letícia, o Derli e também, Senhor, por todos os enfermos da nossa igreja. Que o Senhor possa efetuar conforme a tua vontade e o teu querer um milagre na vida dessas pessoas. Grande Pai, grande Deus, nesta manhã também queremos rogar que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que, ao ouvirmos a mensagem que o pastor Quarupi nos trará nesta manhã, uma mensagem vinda do teu santo trono, possa não somente ser ouvida, mas principalmente vivida por cada um de nós. Rogamos por todos os nossos pecados, pedindo o perdão deles, com a certeza que somos perdoados em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém. O que dizer da satisfação e da alegria de poder abrir as portas dessa igreja mais uma vez essa manhã, para receber nossos irmãos que vêm com o intuito de adorar, engrandecer, enaltecer o nome do nosso maravilhoso Deus. Como também as nossas visitas, nossos amigos da igreja que se fazem presente nessa manhã, que Deus possa abençoá-los. E sempre tenho dito aqui que nós somos felizes por sua presença, e essa igreja sempre vai estar de portas abertas para recebê-los no momento em que você julgar necessário estar aqui conosco. Para a gente é um prazer recebê-los. Que o poder, que a graça e que a companhia do Santo Espírito esteja sobre todos nós, agora e para todo sempre. Amém? Nós estamos hoje no 7º dia das nossas 40 madrugadas com Deus. Eu quero dizer para aqueles que estão participando a bênção que tem sido, para mim mesmo, tem sido uma bênção mesmo como pastor. Temos aprendido lições e isso nos dá a condição de termos comunhão, relacionamento e missão com o nosso maravilhoso Deus. A ideia é que a igreja compreenda de que a comunhão é fundamental para a vida do cristão. Que o relacionamento entre os irmãos tem que ser o mais puro, o mais correto possível. E que precisamos, como igreja, cumprir a missão. Esse princípio deve ser estabelecido e deve ser arraigado na mente de cada um de nós, para que possamos continuar fazendo o trabalho de Deus. Mas eu estou lançando um desafio à igreja. É claro que nunca a igreja vai impor isso sobre os irmãos, mas nós estamos lançando um desafio, e hoje falei pela manhã, e a cada sábado isso será lembrado. Nós faremos, no final das 40 madrugadas com Deus, com aqueles que estão vindo, eu quero dizer para vocês que nós temos em torno de 250, quase 300 pessoas vindo pela manhã, nesse programa. Nós temos no sábado 2 cultos aqui, e na verdade o pessoal do culto da manhã, eu sinto que é aqueles que mais participam, mas eu quero convidá-los também para experimentarem essa bênção que nós estamos recebendo, de chegar aqui às 5h30 da manhã, sair daqui pontualmente, terminarmos o programa às 6h30, termos o lanche com a igreja e depois irmos direto daqui para o trabalho. Tanto é que eu tenho dito, venham com roupa do trabalho mesmo, para vocês saírem daqui direto para o trabalho, e tem sido uma bênção esse encontro que temos tido com o nosso maravilhoso Deus aqui. Nós terminaremos lá pelo dia 10, mais ou menos, ou dia 9, a nossa jornada espiritual de 40 madrugadas com Deus.
Isso eu estou dizendo dia 10, ou 9 ou 10 de outubro. Mas eu estou lançando um desafio para a minha igreja. E eu quero dizer que nós teremos 11, 12 e 13. Portanto, sexta, sábado e domingo, um jejum. Se assuste não. Não é jejum de alimento material. É um jejum de mídia. Eu quero ter a ideia de quantos na minha igreja estão ou não viciados em Facebook, em Twitter, em blogs ou coisa parecida. Então nós na sexta-feira à tarde vamos desligar todos os nossos, na verdade, contatos de e-mails, contatos de qualquer rede social, e nós vamos passar. O resto da sexta é fácil para a gente, não é verdade? O sábado todo, e o duro vai ser sábado à noite e domingo. E também, nossa televisão será ligada só no Novo Tempo. Eles vão tentar fazer isso. E nos momentos que nós gastávamos na internet, gastávamos no Facebook ou qualquer outra coisa, nós vamos gastar em oração com Deus. A minha ideia é que vocês aprendam a tirar um pouco mais de tempo com Deus. Então, para isso, já vão avisando nos vossos e-mails, já vão avisando nas vossas conversas, nos blogs, nos vossos Twitter, vão avisando já de que dia 11, depois das 6 da tarde, nós não teremos comunicação com eles até o domingo, ou melhor dizendo, às 6 horas do domingo pela manhã, às 6 horas da segunda pela manhã. Vai ser um jejum de mídia. Faz quem quiser. Eu quero, e quero que a minha família participe desse jejum maravilhoso. E eu espero que você tenha coragem de dizer, bom Deus, me dá força, para não ficar plugado nesse final de semana. Eu espero que seja para a honra e para a glória de Deus. É um desafio que estou dando à igreja, e eu sei de alguns que já aderiram à ideia e vão estar no final da madrugada, no final da nossa jornada espiritual, um jejum de mídia por 3 dias, para a honra, e não é 3 dias, bem 2 dias, mas para a honra e a glória de Deus. Vamos nesse momento abrir nossas Bíblias e vamos à mensagem dessa manhã. Quero que abram vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 4. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Antes de lê-la, eu os convido a, depois que acharem o texto de Lucas, capítulo 4, a curvar as frontes e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Tu tens uma mensagem para nós nessa manhã. Usa-nos, portanto, Senhor, e mais uma vez te pedimos que Tu estás sendo convidado a nos abençoar. Que nossa mente seja aberta a entender aquilo que Tu colocaste na Tua palavra. E que possamos aprender contigo as lições que tens nos ensinado a cada momento que abrimos a Tua palavra. Que nenhum texto saia fora do seu contexto e vire assim um pretexto, mas que todos os textos dentro do seu contexto possam nos ensinar o caminho maravilhoso como te seguir. Ajuda-nos, portanto. Humildemente te pedimos isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz como de costume Jesus foi naquele sábado à sinagoga. Não era o primeiro sábado que ele estava indo. Na sinagoga, quem dirigia os cultos eram sacerdotes judeus, tanto da linha dos fariseus como da linha dos saduceus. Na sinagoga não era qualquer gente comum que ia lá para frente e era dado a ele um livro para ler. Jesus se dispôs naquela manhã a ler. E ao se dispuser a ler, foi-lhe entregue o livro de Isaías. E ele abre através do Espírito Santo numa profecia que falava de si próprio.
mas antes não entendiam isso. Jesus então abre e começa a ler, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Naquele momento Jesus apresenta a mensagem, Jesus apresenta o que na verdade ele queria que todos pudessem entender. Mas o grande importância antes disso é dizer de que Jesus na verdade não fora chamado pelos sacerdotes para abrir a Bíblia e ler naquele momento. Jesus não foi comissionado pela comissão do Sinédrio para poder pregar para eles naquele dia. Jesus na verdade se dispôs voluntariamente e foi então induzido e lhe colocaram o livro de Isaías nas mãos, que falava do seu ministério nessa terra. E é interessante que os judeus naquele tempo tinham um princípio. Eles eram que sabiam de tudo. Ninguém de uma classe mais inferior ou da plebe, como podemos dizer, teria condição de ensinar-lhes alguma coisa, mesmo que isso estivesse escrito na Bíblia. E Jesus era oriundo de Nazaré, e essa sinagoga ficava em Nazaré, e ela era dirigida por um dos líderes religiosos, que Nicodemos mesmo dirigia essa sinagoga. Mas interessante que Jesus então se dispõe a ler, e eles permitem que Jesus leia. E Jesus então dá os 3 aspectos do seu ministério que ele queria cumprir nessa terra. E ele menciona esses 3 aspectos. Primeiro deles, ele diz aqui, no capítulo 16, no capítulo 4, versículo 17. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar entre eles que estava escrito, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, versículo 18, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Por que o texto dizia evangelizar os pobres? Quer dizer que rico não precisa de evangelização? Quer dizer que rico não precisa da mensagem? Não, o objetivo aqui era Jesus dizer que ele vinha buscar aqueles que na verdade precisavam mais da ajuda deles. Porque sempre quando alguém tem uma classe elevada financeiramente, ele acha que com o dinheiro ele é capaz de conseguir tudo o que ele quer e não precisa de ajuda de quem? De Deus. E como Jesus sabia que ele estava minado, posso dizer num termo comum, minado de líderes judaicos, que eram sacerdotes e sumos sacerdotes que frequentavam aquela sinagoga ali, e ele não poderia dizer que também o Espírito de Deus estava orientando para pregar para todos, porque os judeus iam dizer, para mim não, você não precisa me ensinar nada, que nós sabemos de quê? De tudo. Ali tinham doutores da lei, que estavam próximos mais àqueles rolos que eram estudados naquela época. Então o termo já coincide com Jesus, veio para evangelizar, tá, os pobres. Mas Jesus, o objetivo dele primeiro era evangelização. De que forma a evangelização? Era ensinar os outros de que o reino de Deus estava sendo implantado nesse mundo e que esse reino poderia ser adquirido por todos que quisessem tê-lo, quando buscassem comunhão com esse Deus. E essa comunhão viria pelo reconhecimento dele como Salvador, que um dia ia morrer por todos aqueles que precisavam ser salvos. Ele continua dizendo, o segundo aspecto da sua mensagem está baseado aí a partir do versículo 19. Desculpe, ainda dentro do versículo 18, diz: enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele está agora separando aqueles que eram mais, quem sabe até mesmo deixado de lado da sociedade, pelo fato de que alguém vinha com um defeito, ou alguém tinha uma doença grave, era sempre naquele tempo tratado como alguém que era amaldiçoado, e que algum problema na vida dele ele tinha feito, que Deus tentou o quê? Decidiu amaldiçoá-lo. Sempre a doença, sempre a infelicidade de qualquer problema físico era atribuído à maldição. E Jesus então queria que eles entendessem, e com o texto que já narrava Isaías, que ele veio para libertar essas pessoas desse sentimento de serem malditos, da situação que se encontravam, e dar a ele liberdade. Isso Jesus fazia, que nós chamamos de relacionamento. Ele queria ensinar que as pessoas, ao se relacionar, ao comunhar, a ter comunhão com Deus, pudessem também ter relacionamento com o pobre, com os pobres, com os necessitados e com aqueles que poderiam ser alcançados pela evangelização. O que Jesus está mencionando aqui é de que também nós precisamos aprender que a mensagem deve ser pregada, e o cumprimento da missão é quando há comunhão, relacionamento, então vem a missão.
A comunhão é a comunhão direta nossa com Deus, é o nosso íntimo relacionamento com Deus. E eu tenho dito nessas madrugadas, você não pode ser levado para o céu por ninguém. Você não pode manipular o céu para a tua salvação com um controle remoto. Você, para ser salvo, precisa ter a sua intimidade própria com o seu Deus. Você precisa senti-lo na tua vida. Você precisa esboçá-lo no teu viver e viver de conformidade com os seus princípios. Isso é comunhão, é relacionamento íntimo com Deus. Agora, o relacionamento com o próximo é o que nós chamamos de, e eu até coloquei, relacionamento. Isso é fazermos com que os outros aprendam de que o evangelho deve ser pregado não de forma doutrinária, mas de forma relacional. O que é isso? Nós, como adventistas, por muito tempo trazemos uma tradição de que todo ser humano, para ser salvo ou para ser membro dessa igreja, ele tem que estar baseado nos 10 mandamentos, tem que estar baseado na doutrina bíblica, tem que fazer um curso bíblico de 30 dias, ou 30 lições. Enfim, nós sempre tentamos anular a salvação em Cristo Jesus e doutrinar o indivíduo. E eu descobri, e tenho descoberto no meu ministério, que quando alguém aceita Jesus como seu salvador pessoal, o que você disser para ele que Jesus está pedindo para ele fazer, ele vai fazer. Porque já tem Jesus na onde, queridos? No coração. E é interessante que nós compreendemos o que é isso. O ministério de Jesus era fazer com que as pessoas, ao se relacionar com as pessoas, descobrir os problemas dessa pessoa. Ao descobrir o problema, então ajudava essas pessoas na solução dos seus problemas, ganhava a confiança dessas pessoas, e após ganhar a confiança dessas pessoas, então ele dizia, vem e segue. Seguir a Jesus era uma consequência natural dele ensinar a comunhão e também estar relacionando-se com os outros. Não é difícil nessa igreja termos a comunhão. O difícil é nós sermos amigos sinceros uns dos outros. O difícil é estarmos preocupados com a situação do próximo. O difícil é estarmos abertos para ajudar uns aos outros. O difícil é sofrermos com os que sofrem. É amarmos como amamos os nossos mais entes queridos. O difícil é nos relacionarmos. E eu descobri que o relacionamento é muito importante na vida de qualquer ser. Em algumas entrevistas que faço com alguns jovens e com algumas pessoas que sofrem por alguma dependência química, eu descobri uma coisa interessante. Ninguém toma a primeira cerveja ou bebe o primeiro gole de cachaça se um amigo não lhe oferecer. Voluntariamente alguém faz isso porque num grupo um amigo o condicionou. E nós somos produtos do meio. E é interessante que ninguém pega uma maconha ou vai a uma boca de fumo comprar uma maconha ou cocaína por livre vontade. Eu quero provar, quero ver como é que é, eu vou lá. Não vai. Porque ele sabe o terreno perigoso que ele está pisando. Ele sempre é induzido por alguém que facilmente senta do seu lado e diz, olha, nós vamos fumar um baseado. Você não quer um pouquinho? Não, não quero. Rapaz, você não sabe como isso é bom. E não precisa viciar não, isso é só... Essa relação, esse relacionamento de amizade é que leva uma pessoa a chegar ao ponto de tornar-se depois um dependente. E se alguém torna-se um dependente, porque lhe ofereceram alguma coisa, porque nós não ensinamos as pessoas a dependerem de Deus, quando dissermos a eles que nós somos dependentes de Deus? Por que não ensinamos os outros, de forma relacional, a conhecerem Jesus, se nós conhecemos a Jesus quando passamos a conhecer a Jesus? O ministério relacional de Jesus é muito importante. Aqui diz, terminando ele diz, e apregoar o aceitável, o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo, e apregoar que eu, como Jesus, vim morrer para salvar essa humanidade. Logo que ele se identifica dizendo isso, hoje cumpriu essa profecia. Os líderes judeus decidiram naquele momento que ele seria morto, porque estava se colocando no lugar de quem? De Deus. Agora, interessante, o relacionamento é muito importante na nossa vida cristã e precisamos aprender isso. Me lembro, e me pediram essa semana, quando eu falava um pouquinho, que eu lembrasse a igreja nesse sábado, de uma história que aconteceu no meu ministério. Eu era pastor na cidade mais ocidental desse país, a cidade de Cruzeiro do Sul, lá no Acre. E eu quero dizer para vocês, eu trabalhei lá no Acre, e por mais que vocês não acreditem, o Acre existe, gente. Existe mesmo. E a cidade de Rio Branco é uma boa cidade. Cruzeiro do Sul, para vocês terem uma ideia, fica a
aproximadamente 4 horas de voo de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. É fronteira com o Amazonas, com o Peru e com a Bolívia. Ali fica um triângulo, um estado do Brasil e mais 2 países do lado. Tudo que entra em Cruzeiro do Sul entra via aérea e muito pouco via terrestre. Só uma vez por ano que uma estrada consegue ligar Cruzeiro do Sul a Rio Branco, mas todo o período do ano ela é praticamente intransitável. Mas interessante de que as pessoas que vivem em Cruzeiro do Sul, elas vivem uma tremenda dependência de serem alimentadas por peruanos, bolivianos que trazem a cebola, trazem o tomate, todo o hortifruto ou granjeiro daquela região. Fora isso, quem mora ali come o que o rio produz e o que a mata produz. Eles vivem da caça e da pesca. E é interessante como eles adoecem muito por comerem de tudo que existe no mato. Desde a tartaruga do rio, do peixe, do jabuti e vão até a cobra se brincar. Correu, teve vida, morre para matar a fome dele. E ali existe um processo de hanseníase muito grande naquela região. Fora a promiscuidade e o tráfego, porque é região de fronteira. Mas interessante de que eu comecei a estudar a Bíblia com um casal muito simples. Ele, seu José, e ela, Dona Maria. Nome comum do interior do norte do Brasil. E é interessante que ele era pescador e caçador. E sua esposa então pegava o que ele caçava, não vendia. Ela tinha uma banca na feira para fazer alimento. E ela vendia comidas na feira. Uma feira muito bem preparada pelo prefeito, muito organizada, muito boa. Algumas vezes tinha a oportunidade de me alimentar ali. Era sozinho, estava só nessa época. E eu me lembro muito bem de que era uma situação bem delicada com eles, porque estudamos durante vários meses. O esposo um pouco arredio, mas ela era assídua no estudo. E quando estava terminando os estudos, apelei para que Dona Maria tomasse adesão no batismo. Esse pastor, o batismo... eu disse assim, senhor, aceita Jesus como seu salvador pessoal? Está disposto para pregar o evangelho? Se eu tô. Então, quer ser batizado desse batismo? Não. Eu disse, por quê? Porque não sei o ler. Ela dizia para mim, eu não sei o ler. Isso, mas olha, a Bíblia diz que os salvos virão pelo ouvir e pelo falar, ler a palavra de Deus. A senhora tem ouvido toda a mensagem, por que não? Disse, pastor, mas eu não sei o ler. E aí o senhor diz que eu venho virar discípula, como é que eu vou pregar se eu não sei o ler? Eu disse, Deus vai dar a solução. Não, mas eu tenho que esperar. E eu disse, será que a Dona Maria está fugindo da responsabilidade de ter entregado de Jesus só porque não sabe ler? Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe alfabetizar. Eu tenho certeza que eu lhe alfabetizando, a senhora vai conseguir tomar a decisão. Não há outra coisa que impeça, não há nada que impeça. Então tá bem, eu vou lhe alfabetizar. E decidi que então dali para frente eu não daria mais estudos bíblicos. Eu ia pegar uma cartilha do ABC e ia estudar com ela para ela aprender a ler. Depois que estudamos, ela já estava frequentando a igreja um tempo. Quando foi num dia, lá o filho dela, um rapaz de 14 anos, chegou comigo e disse, pastor, a mãe pediu para o senhor mandar para ela os textos na Bíblia que falam sobre alimentação, aqueles textos que falam que o porco é imundo, que falam de alimentação. E eu disse, meu pai do céu, para que ela quer isso? Aí anotei o que está lá em Levíticos 11, Eclesiastes, tudo que fala sobre isso. Mandei as passagens para ela. Isso ficou. Uma semana depois, lá o menino chega e diz, pastor, a mãe pediu para o senhor colocar aqui onde está a questão do sábado na Bíblia. Aí peguei Êxodo, sábado no Velho Testamento, no Novo Testamento, mandei para lá. Eu não sabia o que estava acontecendo. E ela veio na igreja. E não sei porquê, não me surgiu nenhuma ideia para perguntar porquê. Ela estava... Que bom que ela estava pesquisando, era o que eu pensava. Mas não me dei conta quando chamei o médico da cidade, ele era o secretário de educação, secretário de saúde do município. Eu chamei, ele era alguém que era daqui do sul também, e estava lá no Acre trabalhando, e eu chamei para fazer uma palestra na minha igreja de hanseníase, e como é que o povo lá se contaminava facilmente com a hanseníase. E então eu chamei para um sábado à tarde fazer uma palestra, os motivos pelos quais muitas pessoas eram leprosas sem saber. E ele então um dia chegou na igreja para fazer a palestra, no dia que eu havia marcado, e foi uma das vergonhas e grandes vergonhas que eu passei.
Porque na hora que eu apresentei o Dr. Macários e disse qual o objetivo dele estar ali, e era um privilégio para a igreja estar tendo o secretário de saúde do município ali para falar para a gente, ela levantou, a Dona Maria levantou no meio e disse assim, esse médico aí não tem palavra não, pastor. Esse aí não tem palavra não. E meus irmãos, isso me doeu. E ele olhou para aquela mulher e começou a rir. Disse, Dona Maria, não tem palavra não. E esse, por que, Dona Maria, a senhora diz isso? É isso porque o senhor disse que nunca ia pôr pé na minha igreja. Já está aqui dentro, ó. Já está aqui dentro. E ele disse, então obrigado pelo seu pastor me convidar para estar aqui na sua igreja. E ele começou a dar andamento na palestra, falando dos motivos pelos quais alguém pega hanseníase. E foi num determinado momento que ele então encontrou minha Bíblia que estava em cima da mesa onde ele estava fazendo a palestra, pegou minha Bíblia e então ele disse, Dona Maria, vem aqui rapidinho. E ela não sabia por que veio na frente. Ele disse, olha gente, deixa eu dizer uma coisa, vou pedir para Dona Maria aqui, porque eu não sei isso, ela sabe. Dona Maria, me mostra aqui na Bíblia aquele texto que fala sobre alimentação. Eu quero mostrar para esse povo que Deus já falava naquele tempo que esses bichos imundos é que tem o vírus da lepra, da hanseníase. Então o senhor vai me mostrar. Aí pronto. A Dona Maria botou a mão na boca e disse, doutor, mas eu não sei eu ler, doutor. Ela falava desse jeito, eu não sei, né? Eu não sei eu ler, doutor. Ele disse, mas a senhora lia para mim, como é que a senhora não sabe ler? Ele disse, não sei eu ler. E os olhos deles começaram a brilhar. Ele começou a lagrimejar. Ele disse, como é que a senhora lia para mim? Ele disse, doutor, era na decoreba. O menino chegava com texto, ela botava o menino umas 300 ou 400, não sei esse termo lá no norte, para ler o texto. E ela disse, risca aí, menino, risca aí. O menino riscava, ela marcava com papel dentro, abria a Bíblia, botava o dedo em cima, ó, doutor, olha o que a Bíblia está falando, ó. De cor ela falava para ele aquilo lá. Porque o menino tinha lido para ela muitas vezes, ela decorava para mostrar. Aí dizia, quando foi do sábado, ela virava assim, olha o que a Bíblia está falando, e virava e botava o dedo. E ele sensibilizou com isso. E ele começou a lagrimar, e na hora que ele estava lagrimando, dentro da igreja, ela do lado dele, eu cheguei perto. E ele não sabia o que dizer. Esse pastor, nunca pensei que Deus ia usar uma mulher analfabeta para me ensinar as coisas do céu. Eu nunca pensei que Deus usaria isso. E ela fazia assim, disse, mas eu quero prometer uma coisa aqui. A minha esposa é secretária de saúde. E pastor, deixa eu ver uma coisa, Vendor. Quantos aqui não sabe ler? E a igreja toda quase levantou a mão. Todo mundo era quase analfabeto de pai e mãe, de bisavô também. Ele disse, aqui, se o senhor deixar, eu vou montar uma classe de analfabeto, de alfabetização de adultos. Obrigado. Vou montar uma classe aqui. E queridos, toda aquela classe durou mais ou menos 4 ou 5 meses para que todo mundo pudesse aprender a ler. E eu aproveitei, quando ela vinha, os professores vinham, dava aula, 15 minutos depois da aula, a gente lanchava e eu estudo bíblico neles. Ainda batizei 12 pessoas para a glória de Deus daquela classe. Mas interessante que a dona Maria não batizava. E ela só dizia que e eu tive que esperar todo esse processo. Um dia eu visitei Dona Maria e disse, Dona Maria, como é que a senhora está? Já está aprendendo a ler? Ela abria a Bíblia e disse, já estou suletrando, pastor. Sabe o que é suletrar? Ela diz assim, já estou suletrando, pastor. Já consigo aqui adivinhar algumas coisas que estão na Bíblia. Eu suletro bem já. E eu fiquei feliz. E marcamos o dia do batismo. Naquele dia do batismo, a irmã Maria me surpreendeu. Entrou na frente o seu filho, entrou ela no meio, e atrás ela puxava alguém, com uma beca branca para dentro do tanque. Era o Dr. Macários. E o médico emocionado. E eu perguntei, o que você faz aqui? Ele disse, pastor, descobri que a cultura é muito mais importante para o mundo do que para Deus. A vida prática dessa mulher é muito importante. E isso marcou ele, porque quando ele chegava e dizia, Dona Maria, eu ia lá porque a senhora fazia a melhor paca assada. Ela dizia assim mesmo, aqui comida imunda não entra mais na minha panela não. Se o senhor quiser comer porcaria, pode comer em qualquer lugar aqui não.
Na minha panela não tem mais isso não. Esse sábado eu vim aqui, a senhora não estava aqui para o almoço. Aí disse, mas sábado eu não venho mais não. Mas por que, senhora? Porque sábado é dia do Senhor, eu vou adorar meu Deus lá na igreja. E Dona Maria colocava besteira na sua taça. Isso não existe. Exige, doutor, está na Bíblia. E é por isso que ele... Quer ver, venha amanhã que eu vou lhe mostrar. Ela botava o menino e ela botava o dedão em cima e na decoreba dizia para ele. Eu pergunto, que Deus é esse? Que traz um homem culto, letrado, através de uma mulher inculta, analfabeta, mas que se dizia uma serva de Deus. Eu vou fazer uma pausa. O relógio ali está dando meio-dia. E eu tenho uma audiência todos os dias com Deus ao meio-dia. E eu quero convidar vocês para essa audiência comigo. Quantos querem estar comigo nessa audiência? Alguns de nós já estamos orando isso todos os dias. Na madrugada eu fiz um compromisso com eles de orarmos também ao meio-dia. Curve suas frontes. Vamos orar a Deus e eu dou continuidade depois. Querido Deus, maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, porque sempre quando o relógio coloca o ponteiro ao meio-dia, tens me lembrado que eu preciso entrar em comunhão contigo. Faz com que minha igreja também, Senhor, se alimente espiritual, assim como nós estamos sempre ao meio-dia nos alimentando materialmente. Foi a necessidade do alimento material que me fez lembrar que eu também preciso todos os dias do alimento espiritual. E obrigado por me receberes em audiência. Tu que és o Senhor do universo, que toda honra, toda glória seja dada a Ti. E quero que continues me abençoando na mensagem dessa manhã. Que tudo quanto falar essa igreja, que tudo quanto essa igreja ouvir, seja de acordo com a Tua vontade, Senhor. Continua conosco. E cada um de nós que estamos nessa grande caminhada cristã, possam lembrar de que além de se alimentarem fisicamente, precisam constantemente do alimento espiritual. Em Jesus, te agradeço os momentos que me deste para estar contigo. São poucos nesse momento, porque estou fazendo o teu trabalho. E que se cumpra no meu viver e no viver de cada irmão aqui o desejo de estar constantemente ligado a Ti. É o que te pedimos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Naquele dia, depois do batismo do Dr. Macário, descobri de que Deus não tem um método exato para levar alguém aos pés da cruz. Descobri que não são a doutrina, e sim a prática de vida de um cristão. E muitos de nós temos amigos, temos parentes, temos vizinhos, e que dizem assim para mim, pastor, mas santo de casa não faz milagre. Eu digo que não faz milagre porque é santo, porque se for santo, tu faz milagre. Muitas das vezes, os outros querem ver em nós uma vida condicionada à vontade do Mestre. E a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, não só no nosso lar, na faculdade, não só também na faculdade, também a nossa forma de viver no trabalho, não condiciona os outros de um evangelismo relacional. Os outros não sentem que nós queremos estar junto a Cristo e que nós estamos constantemente com Cristo. E por não sentirem isso, também não sentem necessidade. E quando muitos aí fora estão convidando pessoas para fumar, pessoas para usar drogas, pessoas para beber, deveríamos convidar as pessoas para adorar o Senhor, participar do convívio que você tem na igreja, para que eles se sintam bem com você, onde você se sinta bem. E isso não é simplesmente doutrinar a pessoa, mas é trazê-lo para um círculo relacional, em que socialmente essa pessoa vai se sentir bem, ao ponto de entender o que esse povo tem, por que ele é diferente, e por que eu quero estar no meio deles. Vou dizer para vocês, que no ano de 1936, foi lançado ao mar, na época, o maior transatlântico que o mundo conheceu. Hoje, ele é qualificado ainda o terceiro maior transatlântico. Chamava-se Queen Mary. Deixa eu mostrar a foto para vocês. Aí está. Queen Mary. Suas dimensões eram um pouco maior que o Titanic. Para vocês terem uma ideia, esse grande barco que fora construído, ele tinha algumas dimensões que eu posso dizer. Terminou sua construção em 1929 e quem construiu foi uma empresa chamada John Brown Company.
Por outro lado, ele foi lançado em 26 de setembro de 1934. E a sua viagem inaugural foi no dia 27 de maio de 1936. Aí você pergunta, por que de 34 a 36? 2 anos ele ficou parado. Porque esse navio foi equipado com equipamentos especiais, para que o seu capitão, naquela viagem, não só tivesse uma viagem feliz para todo mundo que entrasse em seus camarotes, mas todo mundo pudesse ter a companhia de Deus ali. Quando alguém comprava uma passagem para viajar no Quimera, ou Queen Mary, ele não só teria conforto, mas ele teria um acompanhamento espiritual, porque o objetivo desse navio era não só levar as pessoas para onde quisessem ir, mas muito mais também preparar essas pessoas para ir no céu. O Quimera teve modificações, porque 2 anos depois, em 38, ele teve que ser adaptado para as Forças Armadas Americanas. Ele passou a levar agora soldados para a guerra e trazer pessoas feridas de guerra. Continuou no seu processo de salvação. E assim ele for adaptado todo. Aí está a ideia de todo o seu sistema de controle. Eram 3 caldeiras funcionando a todo vapor em suas viagens, que trazia da Inglaterra para os Estados Unidos de passageiros, mas com uma missão. Todo mundo assinava um documento dizendo que aceitaria as orientações espirituais dentro do Queen Mary. Por outro lado, quando passou a salvar aqueles que eram mutilados de guerra, também marcou na história desse barco um barco salvador. Mas ele foi se deteriorando com a guerra. E diz o relato que em 1938, ao servir, ele já estava bem desgastado. Então uma ideia do barco tão desgastado como ficou. E decidiram aposentá-lo. Decidiram tirá-lo em circulação. Mas ele ainda trabalhou de 1938 a 1957, por longos anos, servindo como um auxiliar nas guerras americanas. Não foi mais um barco de passageiros. Em 1957, ou 67, decidiram aposentar o Queen Mary. E um certo hollywoodiano, eu posso dizer, um grande artista de Hollywood, o comprou. E o fixou no porto de Long Beach, na Califórnia. E o colocou ali. E ele virou um museu histórico. Pode contar. Museu histórico e um grande shopping center. Estas algumas últimas fotos que puxei. Um lindo navio. Foi totalmente reformado para se tornar um shopping fixado, pregado no chão, tirar o seu maquinário, não mais servia como fora criado. Ele agora passou a ser apenas um museu, um shopping e um lugar de diversão. Foram 47 anos salvando. E mais do que isso agora, está ele apenas aí, recebendo turistas, comercializando, numa das cidades mais ricas dos Estados Unidos. Por que falei nessa maneira do Quimera? Porque ele envelheceu. E por ter envelhecido, perdeu o objetivo pelo qual ele foi criado. Eu tenho muito medo, porque tenho uma igreja que tem 60 anos. O envelhecimento dessa igreja é claro, é nato. Mas a doutrina dela nunca envelhece. A espiritualidade dessa igreja nunca deve envelhecer. E essa é uma igreja que Deus implantou aqui em Joinville. E pode se julgar dona ou mãe de todas as outras igrejas que surgiram aqui. Porque foi, depois do Itinga, a segunda igreja a ser instalada. O pessoal do Itinga veio para cá. Mas interessante é que tiveram muitos filhos. Mas parece que ela entrou num processo de menopausa. E o meu medo é esse. Ter uma igreja morta, com 60 anos de idade, na idade de se aposentar. Talvez seja por isso que, como o Quimera precisava de ele levava quase 30 toneladas de madeira. E levava porque tinha que abastecer não só 3 motores, mas com 3 caldeiras, como também toda a parte de fast food que tinha naquele barco.
para que seus clientes pudessem receber a melhor orientação espiritual possível, mas também o melhor conforto possível na sua época, o conforto daquela época. O que me era perder o seu objetivo. E tenho medo que nós, como igreja, percamos o nosso objetivo. Mas deixa eu dizer qual é o objetivo que Deus quer para essa igreja. Abram aí vossas Bíblias. No livro de... Desculpem, eu mudei aqui. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Por favor. Vamos ler o que diz essa mensagem. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Olha o que diz a Bíblia. Olha o ministério de Jesus como era narrado pela Bíblia. E percorria Jesus todas as cidades. E que mais? E povoados. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. O ministério de Jesus era ensinar, curar e pregar. O ministério de Jesus não era outro, não era fazer milagres, não. O ministério de Jesus era ensinar as pessoas o caminho do céu, pregar as pessoas do reino celestial e curar as pessoas que estavam doentes. O curar era uma consequência do relacionamento com Deus. E é interessante que esse ministério deveria acontecer em todas as igrejas de Deus nesse último dia, porque Jesus disse que desceria sobre nós o Espírito Santo, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, diz ele, mas recebereis poder e virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E enquanto os confins da terra não acabarem, nós somos testemunhas do Evangelho. Precisamos imbuir-nos disso. E eu não podia deixar de terminar essa mensagem sem mostrar para vocês um vídeo. Um vídeo que me emocionou, porque estive no mês passado, no início do mês passado, em Brasília, no encontro, num concílio de igrejas especializadas, como a nossa é. São igrejas acima de 700 membros. E tivemos um concílio, e um pastor de Goiânia me surpreendeu com uma igreja viva. Eu não tinha ainda entendido o que é uma igreja viva. E talvez Deus está me fazendo mobilizar a minha igreja em 40 madrugadas, buscando comunhão com Deus, para que a gente aprenda a se relacionar com o próximo e cumprir a missão de Deus nos últimos dias, para não sermos aposentados na rua Rio do Sul. Vejam esse vídeo, por favor. Olha o vídeo, eu tive que pedir o vídeo dele para que vocês pudessem ver. Que igreja é essa? Igreja de Pedro Ludovico, em Goiânia. Em 1967, mesmo tanto que aposentou o Queen Mary, ela começou. Focalização na evangelização. Um lugar privilegiado essa igreja tem. 2 shoppings e um grande supermercado. 7 cultos por semana. 800 membros. Pinhado de gente, não tem lugar. 25 pequenos grupos organizados e participando. Jovens conectados, não com a internet, com Deus. Batismo e mais batismo. Três corais tem também essa igreja. ...70 batismos por ano. Todos os anos. 70 batismos.
Olha o projeto ousado dessa igreja. Veja o projeto ousado. Liderança comprometida. Todos os líderes da igreja com um objetivo só: crescer. O evangelismo é todos os anos, 2 evangelismos, em abril e em outubro. 30 noites direto na igreja evangelizando. Orçamento para construção, 3 milhões eles querem gastar numa construção. O pastor pode adoecer, pode ir embora, pode trocar, pode ser o que for. A igreja está caminhando. É uma grande comunidade cristã. Onde essa igreja começar a ser construída. Aí o projeto da nova igreja é um sonho que eles querem fazer real. 2.600 metros quadrados. É um projeto inovador. Nunca foi tão latente no meu corpo como a vontade, Senhor, de ver nos louvar. Mais do que tudo, Senhor, o desejo de ver Jesus voltar, de sair da multidão espiritual e vir para uma nova realidade. Uma igreja projetada para servir. Projetada para servir. Se existe inveja no meio cristão, me perdoem, eu tenho inveja dessa igreja. Mas eu digo, é possível sermos assim. Uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho. É ou não é possível, irmãos? É possível. Por que pararmos de crescer? Por que não continuarmos fazendo o que essa igreja fez por muitos anos? Abrindo igrejas aqui, abrindo igrejas ali, crescendo. Por que um dia não derrubar isso aqui, fazer uma igreja do tamanho que é necessário para termos um culto só, com 800 ou 1.000 membros? É sonho. Mas um sonho que, se a liderança junto nos envolvermos no trabalho do Senhor, nós faremos proezas e faremos aquilo que Deus quer que se faça nesse mundo vindouro. Eu queria terminar dizendo: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia e toda a Samaria. E eis que vocês serão odiados, todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quantos querem nessa manhã dizer: pastor, nós queremos continuar crescendo para a honra e a glória de Deus? Quantos querem? Amém, que Deus possa abençoar. Então vamos dar a mensagem ao mundo. Vamos proclamar a história da cruz. O céu ainda precisa ser completado. Há almas aí no mundo que estão precisando do amor de Jesus. Seja um cristão relacional. Relacione-se com as pessoas, mas induza as pessoas a seguirem o mesmo Deus que você segue. E um dia nós teremos as grandes festas nessa igreja, cumprindo o propósito pelo qual ela foi instituída, para a salvação de almas. Quando houver na tua vida, na minha vida, o que nós chamamos de comunhão, quando houver relacionamento e quando houver missão, Cristo voltará. Porque a Bíblia diz que quando o Evangelho do Reino for pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino 330, Trabalhar e Orar. Trabalhar e
Meu anelo é orar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser o treino de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Oremos ao Senhor. Obrigado a Deus pelos momentos que tivemos aqui contigo. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos e tudo que falamos. Agora sairemos desse templo, mas não queremos sair da tua presença. Acompanha-nos, portanto, onde quer que formos e tudo que fizermos, que recebamos tua companhia e proteção em nosso viver. É o que te pedimos em Jesus, o nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Mesmo distante deste bom lugar, concede ao Pai podermos desfrutar do teu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz cantar esteja sempre a iluminar, a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar. Em